Convido você a abrir a sua Bíblia, João 21, estaremos lendo do versículo 15 ao 22. Convido a igreja a colocar-se em pé para essa leitura que será feita, e convido você a acompanhá-la com os olhos, mas sobretudo, como sempre, com o coração. Com os olhos se vê e com o coração se sente. João 21, 15 ao 22. Está assim escrito: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amaste-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem és o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Quanto a ti, segue-me. Palavra bendita do Senhor para a nossa vida. Amém? Amém. E amém. Podeis assentar, irmãos e irmãs. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer muito pela noite de hoje, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concede novamente de estarmos aqui te servindo, prestando-te culto que somente a ti é devido. E nesta hora da tua palavra, nós queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja sobre nós, nos ungindo, nos socorrendo no nosso falar, para que nós não falemos de nós mesmos, mas falemos segundo o teu coração, a tua vontade, o coração dos irmãos, das irmãs, da tua igreja que está reunida aqui de uma forma tão bonita nesta noite. Nós te louvamos e te engrandecemos e te bendizemos pela presença de cada irmão, de cada irmã, Senhor. E quero te pedir, Pai querido, que o Senhor esteja falando mesmo a cada coração, a cada vida, e que cada um de nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos, o nosso coração aberto, ó Deus, para nós acolhermos a tua palavra na nossa vida, de tal maneira que ela faça diferença na nossa vida diária, no cotidiano da vida, na caminhada contigo, Senhor. Ó Deus e Pai, fala conosco. Nós precisamos te ouvir. Nesses dias que nós estamos vivendo, o que será de nós sem a tua palavra na nossa vida? Então, Pai, nos ajuda, por favor. Em nome do Senhor Jesus,
Amém e amém. O tema é essa palavra curtinha, mas pequenina no tamanho, mas grandiosa no seu significado. O imperativo do Senhor, desafiando a todos aqueles daquele tempo e do nosso tempo: segue-me, segue-me. Igreja amada, vamos repetir de maneira didática o título dessa mensagem, que é curtinho, mas é muito profundo para nós. O título é Segue-me, segue-me. Irmãos e irmãs, esta é mais uma passagem maravilhosa, que é conhecida da igreja, conhecida dos irmãos e das irmãs, e que vem na sequência dos fatos no Evangelho de João. Nós estamos caminhando com o Evangelho de João, e vem na sequência dos fatos que já ocorreram. Nas aparições de Jesus, a primeira vez numa casa, ali os discípulos aflitos, inseguros, com medo, em pânico, e perturbados, e Jesus se manifesta, como nós dissemos, e antes de nós o próprio Evangelho, sem precisar abrir as portas, ele adentra aquela casa e saúda-os, dizendo: paz seja convosco. A partir da saudação, as coisas mudam de figura. A partir da presença de Jesus, com a sua paz, as coisas mudam de direção. E na segunda vez, Jesus também se apresenta na casa e saúda-os também da mesma maneira, só que com mais uma outra situação. Ali ele tem que ter uma conversa, ele sente a necessidade de ter uma conversa com um tal de Tomé. Tomé, que dizia que só acreditava vendo. E nós, examinando bem o texto e compartilhando com os irmãos, que era mais do que Tomé, muito mais do que simplesmente ver para crer. Ele não precisa somente ver, mas também quer apalpar para poder crer. Os irmãos se lembram disso. Também tivemos vendo a passagem que Jesus estava caminhando à beira-mar, quando eles pescavam, e uma noite, fora a noite toda, e uma pescaria super mal sucedida, uma verdadeira frustração, e de repente uma voz da praia pergunta para eles se tem algo para comer. Eles falam que não tem, porque não pegaram nada, e Jesus fala para eles lançarem a rede do outro lado. Vocês se lembram? Foi essa nossa última pregação, última mensagem aqui desse púlpito no domingo passado. E hoje, a continuação daquele momento que ele está com os discípulos ali na praia, tem um braseiro ali com pães e com peixes, e ele está, Senhor Jesus, ali à beira daquele braseiro, e vai ter algumas conversas ali com aqueles discípulos, e um em especial. Uma das coisas mais tristes na vida de qualquer cristão não é ele ser acometido de um câncer, não é ele ser muitas vezes acometido de uma enfermidade de Alzheimer ou qualquer outra doença terrível, até mesmo uma perda de um ente querido. Enfim, isso não é o pior, o mais triste para a vida de um cristão. O mais triste para a vida de um cristão é ele vir dar as costas a Jesus. A coisa mais triste na vida de qualquer cristão é se um dia, não sei por quais razões, ele venha dar as costas para o Senhor Jesus. Isso é o que há de mais triste na vida de alguém. A perda do ente querido é superável, uma enfermidade também, mas essa situação de abandonar o Senhor é terrível, é pior que tem. E que Deus nos livre. Amém? Que Deus nos livre de um dia nós darmos as costas ao Senhor. Nós estamos falando isso porque, na verdade, nós somos pecadores. Você é um pecador. Você, irmã, é uma pecadora. Eu sou um pecador. A senhora pastor, mas também é um pecador. Também é um pecador. Nós somos pecadores, nós somos falhos, somos imperfeitos, e por isso mesmo nós precisamos estar sempre atentos para que nós não caiamos naquilo que Paulo depois vai reforçar, dizendo: aquele que julga estar em pé, cuide para que não caia.
para que não caia. Ou seja, não venha dar as costas para o Senhor Jesus. Não venha dar as costas para o Senhor Jesus. Porque dura coisa quando o cristão vem a cair. Vem a cair. Mas tem Jesus também aqui nesse episódio, nessa passagem, traz também por detrás de tudo que foi desenvolvido naquela situação, nos traz a notícia que é possível que alguém, mesmo tendo caído, tendo dado as costas para o Senhor, tendo negado a Jesus como Pedro fez, ser restaurado. Pode ser restaurado. Pode ser restaurado. Amém? Pode ser restaurado. É exatamente isso que Jesus ia fazer com Pedro. Pedro, o soberbo Pedro, que o negou por 3 vezes, ele chegou até dizer na sua soberba que todos os demais poderiam negá-lo, mas ele jamais. E se preciso fosse, ele ia morrer pelo mestre. Todavia, antes do galo cantar, ele negou 3 vezes. A soberba levou Pedro à queda. Presta atenção. A soberba levou Pedro à queda. O excesso de autoconfiança provocou a queda do discípulo Pedro, que se mostrava tão corajoso. Mesmo andando com Jesus, o tempo todo com Jesus, ainda assim caiu. Isso é um grande aviso para nós. Nunca se ache. Nunca se julgue impecável. Nunca, jamais queira ser um super crente, que nunca vai cair. Mas cuide-se, porque muitos que se acham super crentes, muitos que se acham impecáveis, muitos que se acham tão autoconfiantes e soberbos, muitos já caíram. Para que já? Jesus havia até predito a queda de Pedro, do Pedro soberbo. Disse até antes de ele negar: antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E num outro evangelho, se eu não estiver equivocado, no de Marcos, fala: antes do galo cantar 2 vezes, você vai negar 3. Tudo por conta da soberba. O evangelho nos avisa: não sejamos soberbos. Amém? Uma primeira lição para nós, na nossa vida de fé. Agora Jesus vai se colocar frente a frente com Pedro, vai ter uma conversa olho no olho, tete a tete, uma espécie de os jovens dizem aí, um papo reto. Vai conversar de maneira direta com ele, de maneira bem assertiva, de maneira direta com Pedro. Ele quer ter uma conversa franca com aqueles discípulos. Ele precisa, porque assim como foi com Tomé, da mesma forma que ele chegou junto com Tomé, agora ele vai chegar junto com Pedro, vai conversar com Pedro e vai lhe perguntar. E lhe perguntou: você me ama, Pedro? E você me ama mais do que esses? Porque Pedro, na sua soberba, ele fez esse tipo de pergunta, não só se ele o amava, mas se amava mais do que os demais, porque Pedro, na sua soberba, havia falado que ele amava mais do que os outros. Então, Jesus vai na ferida, vai no osso, naquela questão da soberba de Pedro, conforme ele havia dito, que os demais poderiam deixá-lo, mas ele jamais até daria sua própria vida pelo mestre. Jesus está fazendo com essa pergunta, fazendo com que ele se lembrasse do que ele fez, do seu fracasso, caísse na real e viesse a se humilhar. Ele está tendo essa oportunidade de um reparo, de uma humilhação e ser restaurado diante do fracasso que ele vivenciou, negando a Jesus por 3 vezes, apesar de se mostrar tão corajoso. E Jesus pergunta se Pedro amava com o verbo, com a palavra ágape, ou agapol,
se ele de fato o amava. E Pedro, ainda não entendendo bem, porque o ágape é o amor intenso, o amor pleno, o amor incondicional de todo o coração, de toda a alma. E Pedro vai responder, mas responde que ama, mas responde com a palavra philos, no grego, que não é essa a resposta que Jesus esperava dele. A resposta que Jesus esperava dele é que fosse no verbo ágape, na palavra ágape, mas ele responde com philos, ou seja, né, philos é amigo, filosofia, né, amigo do saber, o amigo da sabedoria, amante da sabedoria, gente que ama a sabedoria, philos. E a palavra philos não é ainda a palavra que Jesus quer que ele chegue, na intensidade do amor, que é o amor ágape. E ele responde como sendo, eu sou seu amigo, eu sou muito amigo do Senhor. Seria como que se você perguntasse para alguém, você me ama, ela falasse para você, eu gosto muito de você. É uma diferença, ainda que o português ainda não reproduza na sua intensidade como no grego, mas dá uma ideia para nós, nos ajuda a entender nessa conversa de Jesus com Pedro, né? Jesus queria ouvir de Pedro que ele o amava de verdade, custasse o que custasse, que foi exatamente o que ele falou que ia fazer, mas não fez. Falou que ia acontecer, mas não aconteceu. Então Jesus esperava, não gosto de você, o Senhor sabe que eu sou seu amigo, né? Como tem uma tradução que fala, eu gosto muito do Senhor, sabes que eu sou seu amigo. Não é isso que Jesus esperava, mas era na verdade que Pedro declarasse um profundo amor pelo Senhor. Mas por que Pedro responde assim? Porque ele percebe, ele começa a se lembrar e vê que ele não é capaz ainda de amar, não foi capaz ainda de amar como Jesus queria que ele amasse. Então Pedro começa a cair na real, e vê que na verdade ele ainda não estava em condições de responder à altura conforme o Senhor esperava que ele respondesse. Ele não consegue, diante de tudo o que aconteceu, ele não consegue responder com a palavra ágape. O texto também nos mostra que Jesus não está chamando Pedro de Pedro, mas está chamando de Simão. Vamos lá. Por que será que Jesus está chamando de Simão? Vocês se lembram que ele voltou a pescar? Voltou à vida velha. Voltou ao velho homem pescador, lá no lago de Genezaré, ou no mar da Galileia, ou no mar de Tiberíades. Voltou à velha condição de pescador. Por isso que Jesus o chama de Simão, do seu antigo nome, para ele sentir o impacto, né, daquilo que Jesus estava falando com ele. Porque chamando Pedro de Simão, ele estava dizendo assim: você, Pedro, né, você precisa ser restaurado. Você precisa ser restaurado. E o cenário tudo favorecia para essa restauração, porque reportava a lembrança do apóstolo, né? Do discípulo ainda, Pedro, reportava a sua memória. O cenário, a praia, aquele braseiro com pães e peixes, tudo como foi desde o início, no chamado, na praia onde Jesus o chamou pela primeira vez, bem parecido quando tudo começou, tudo para fazer com que Pedro se lembrasse das coisas, e especialmente daquele fatídico e triste momento que ele esteve negando ao Senhor. Essa é a pedagogia do Senhor Jesus. Essa é a pedagogia do Mestre dos Mestres. Aquele que faz com que a gente volte no tempo e a gente se lembre do que a gente fez e a gente possa caminhar a caminhada da humilhação e que a gente possa se arrepender e que a gente possa ouvir os desafios que Jesus coloca para nós e que nós possamos, para que nós possamos, como Pedro depois passou a ser, restaurados nas áreas da nossa vida das quais nós precisamos ser restaurados.
Esse é o grande ensino do Evangelho para a nossa vida, na forma de Jesus ensinar. E Ele está aqui nesta noite ensinando a todos nós, o Mestre dos Mestres, Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. O Senhor Jesus está indagando a cada um de nós: você me ama? Você me ama? Você me ama? E se nós formos pensar bem, quantas vezes nós negamos a Jesus, talvez seriam bem mais de 3 vezes. Não falo nem de 30, 60, 90, porque seria uma conta sem fim. Pensa comigo. E é o Senhor Jesus que está falando com Pedro, ainda o chama de Simão, para ele sentir as suas necessidades. Por que Jesus insiste por 3 vezes nessa pergunta? Porque por 3 vezes ele negou. Para que ele possa reafirmar agora 3 vezes que de fato ele ama o Senhor. Amém? Amém. E Jesus também nos provoca isso. A essa reflexão da nossa declaração do amor a Ele, do compromisso com Ele. Do compromisso com o Senhor. E você? Meu irmão, você, minha irmã, diante dessa pergunta do Senhor, como que você responderia? Que resposta você daria ao Senhor? Que resposta você daria? Pensa um pouquinho. Só você pode responder. Não responda, só pensa. Que resposta você daria? Há muitos, meus irmãos, que se assanham em responder de maneira precipitadíssima, tal qual o próprio Pedro. E de bate pronto já fala: os outros podem até te negar, mas eu jamais te negarei. Eu estou disposto até a morrer por ti, Jesus. Falar isso é fácil num país que não tem perseguição sobre os cristãos. Será que seria fácil falar num país em que os cristãos são massacrados, que matam os cristãos? As pessoas às vezes falam com facilidade acerca de Jesus, no compromisso com Jesus. Eu não quero desanimar ninguém, mas não posso esconder e querer tapar o sol com a peneira. Seguir a Jesus não é muito fácil, exige desafios. E Jesus é o Jesus da Bíblia, Jesus Cristo de Nazaré, que andava com aqueles discípulos à beira-mar, como eles estavam ali à beira do mar de Genezaré. É o Jesus que nos desafia cada dia. Você me ama? Você me ama? Você me ama? A cada dia da nossa vida. Nessa resposta rápida de Pedro, impensada, como ele havia dito, que acabou negando, e que é a resposta de muitas pessoas de maneira impensada, de maneira rápida e muitas vezes até meio que inconsequente, a semelhança do próprio Pedro, não é a resposta que Jesus quer. Jesus não quer a morte de ninguém. Até se preciso morrer, preciso for, eu morrerei por ti. Jesus não quer isso. Jesus não quer a nossa morte. Jesus quer a nossa vida. Jesus não quer a nossa morte. Jesus quer a nossa vida. Jesus quer a tua vida. Jesus quer a tua vida. A tua vida. A tua vida. A tua vida. Ele quer a tua vida. Amém? Amém. Ele quer, Jonas, a tua vida. Para cada um de nós, Luciano, Ele quer a tua vida. A cada um de nós, Ele quer a nossa vida. Marcos, Ele quer a tua vida. Silmar, Ele quer a tua vida. E assim por diante. Cada um de nós, Jair, Ele quer a tua vida. Ele quer a nossa vida. Permitam-me essas liberdades que eu faço aqui, para que a gente se sinta Jesus falando com a gente. Eu quero a tua vida. Eu não quero que você morra. Eu não estou buscando heróis nem mártires. Eu estou buscando pessoas que me sirvam, pessoas que me sigam, pessoas que estejam comigo. É isso que o Senhor Jesus está querendo de cada um de nós. Pessoas que aceitem os desafios diários
do discipulado, que é estar cada dia com Ele. Morrer, nós precisamos morrer. Antes da nossa morte biológica, nós precisamos morrer. Morrermos para as coisas fúteis deste mundo. Eu preciso morrer para essas coisas fúteis desse mundo. Você precisa morrer para essas coisas fúteis desse mundo. Nós precisamos morrer para as coisas fúteis desse mundo. Nós precisamos morrer para os nossos eus egoísticos. Nós precisamos morrer. Para que não seja mais eu quem viva, mas Cristo viva em mim. É isso que nos ensina a palavra do Senhor. Uma coisa muito perigosa, que atrapalha e faz com que a gente negue o amor a Jesus, é a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do singular é eu. O eu me atrapalha. Conjugar os verbos constantemente na primeira pessoa é complicado. É um risco. Eu. Cuidado. É o nós, é o Senhor e assim por diante. A primeira pessoa do singular é um problema, muitas vezes, que atrapalha a caminhada com o Senhor Jesus. Quando eu é muito avantajado, Jesus é inimigo. Não é verdade? Convém que, e aqui no caso é cabível, convém que ele cresça e eu diminua. Ele quem? Jesus. E eu diminuo. É claro que Jesus falou isso em relação a João Batista, mas dá para a gente também aplicar a nossa situação, a situação que a gente está tentando visualizar através do Evangelho. Mas tem um momento, Pedro quer escorregar, né? Quer sair pelas tangentes. Jesus vai apertando Pedro, vai questionando Pedro, vai apertando ele com aquelas perguntas e de repente ele fala: e quanto a este? E quanto a este? Ele estava se referindo ao discípulo amado, aquele que deitou no peito de Jesus, aquele ao qual foi indicado o traidor, Judas. Ele está falando de João. E quanto a este? E Jesus vai voltar para ele e vai dizer: é quanto a ti. Não é quanto a este. É quanto a ti. Segue-me. Por que será que Jesus fez isso? No caso, Pedro, a gente pode se enxergar também. Às vezes a gente quer dar uma escorregadinha, né? Mas e quanto a fulana? E quanto a fulana? Está falando para mim, mas e quanto a ciclano? Está falando para mim, mas em relação a Beltrano, como é que fica? É você! Jesus está falando para você. Falando para mim. Não é quanto a este, quanto aquele e quanto aquela, mas é quanto a você. Dá para entender? Amém? É quanto a você, é quanto a mim, quanto a eu, quanto a você. E aí Jesus vem com a palavra, quando tudo começou, a palavra-chave é você. É você, Pedro, segue-me. É você, segue-me. É você. É com você que eu estou falando. Jesus está reportando ao momento em que ele esteve chamando Pedro lá atrás. A mesma palavra. Segue-me. Isso nos ensina grandes coisas. Jesus sempre nos dá uma nova chance, como deu para Pedro. Amém? Sempre dá uma nova chance. Uma outra coisa que nós já podemos aprender também é que nós não devemos nos perder em questões secundárias, mas devemos focar na questão principal, porque ela existe. E a questão principal é seguir o Senhor. Seguir o Senhor. Irmãos e irmãs,
Queridos e queridas, se em algum momento desta palavra, se em algum momento dessa mensagem, você se identificou com a palavra aqui ministrada, se sentiu-se tocado pela palavra e pelo Espírito, saiba de mais algumas coisas. Jesus está querendo restaurar a sua vida. Eu vou repetir. Não ensurdeça. E não é por acaso essa palavra. Jesus quer restaurar a sua vida. Amém. Uma outra coisa que Jesus está nos dizendo é: Jesus quer que você o siga sempre, até o último dia da sua vida. Amém? Isso também Ele está nos dizendo. Mas tem uma terceira pergunta que, direta ou indiretamente, Jesus está fazendo para nós. Para você, para você, para você, para você. Você quer seguir a Jesus? Que você possa crer. Amém? Amém. Que você possa acolher, que você possa receber, que você possa se humilhar, que você possa obedecer a palavra do Senhor que foi anunciada, seguindo sempre, mais e mais, porque creia você, não sou eu que estou falando, é o Senhor quem está dizendo. Ele está dizendo bem assim, de maneira bem clara, em alto e bom som. Uma palavra bem sonora, para que não haja nenhuma onda de interferência. De maneira bem clara, Ele está dizendo a você: segue-me, segue-me. E aí Ele fala também: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Que você seja mais uma que está aceitando obedientemente o chamado do Senhor, para vir com Ele mais e mais, e para ajudar aqueles e aquelas que já o seguem a apacentar ainda mais ovelhas, e algumas delas que não são nem desse apreço, para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos ajude, que nós sejamos obedientes à palavra bendita do Senhor. Amém e amém.